Saudações, amigo vestibulando, tudo bem? Vamos para um tema um pouquinho complexo, um pouquinho não, muito questionador, muito intrigante do momento atual. Que tema é esse? A fuga de africanos para a Europa. Seguinte, por ano, cerca de 1.500 pessoas morrem no mar Mediterrâneo, afogadas em desastres. Puxa, é um número muito alto. Por quê? Por que tamanha quantidade de pessoas morrendo no mar Mediterrâneo? Veja bem, tudo isso está relacionado com a questão da migração da África para a Europa, cujo mar Mediterrâneo fica bem no meio do caminho, é o divisor dos dois continentes, tá certo? Acho que para entender um pouquinho melhor essa questão da migração, o que força, quais são os fatores atrativos, quais são os fatores repulsivos para a população, é legal entender um pouquinho do contexto, da situação envolvida ali. Veja bem, nós temos algumas questões aqui típicas da população, de costumes. Que situações são essas? Bom, em primeiro lugar, a necessidade de independência dos homens após a iniciação. Que iniciação é essa? Após algum ritual de passagem que muitos povos ainda conservam, que é o ritual de passagem para a maioridade, tá certo? E após essa iniciação à maioridade, você tem uma necessidade de independência do indivíduo de sair da casa dos pais, de procurar o seu próprio caminho. Seguindo essa linha de pensamento, nós temos a busca pelo trabalho para reunir o dote para o casamento. Tá certo? Além de que muitos povos ainda permanecem na situação de nomadismo, permanecem nômades. O que é? De sempre estar mudando de residência. Bom, isso aqui é quando eu falo dos povos da população mais do interior, né? Mais da área rural do continente africano. Mas tem outros fatores envolvidos aqui também. Por exemplo, o próprio continente europeu incentivou durante muitas décadas a importação de mão de obra para a sua indústria. Olha aqui, ó, principalmente, eu estou falando do período recente, né? A gente precisa voltar lá atrás e falar do período do escravismo, né? Bom, aqui na década de 50 e 60 foi esse período que países como Itália, Reino Unido, Espanha importaram muitos trabalhadores da África. Por quê? Porque nesse momento na Europa ainda tinha essa indústria clássica. O que é uma indústria clássica? É uma indústria que normalmente ela tem um grande parque industrial, ela tem uma produção excessiva, né? Como assim produção excessiva? Ela produz e faz estoques para depois ter a comercialização desse produto, além de ter a necessidade de muita mão de obra para a produção. Tá certo? Além do que, a mão de obra africana apresentava alguns fatores favoráveis para a sua utilização, como, por exemplo, o salário abaixo do salário do trabalhador europeu, o sindicato. Muitos trabalhadores não eram, de forma alguma, filiados a qualquer tipo de sindicato, a qualquer tipo de organização que pudesse proteger os seus direitos trabalhistas. Dessa forma, eles eram muito mais úteis do que o trabalhador europeu, mais baixo o custo. Além do que, não tinha necessidade de plano de saúde. Nós estamos falando que a maioria desses trabalhadores são imigrantes ilegais. Imigrantes ilegais financiados por próprios governos europeus. Bom, além do que, isso aqui são fatores que favorece a utilização da mão de obra. Nós temos uma série de fatores no continente europeu que são repulsivos, que são fatores que, digamos, repelem a população, como, por exemplo, a questão da fome crônica, fome aguda, a questão das doenças, os conflitos étnicos, os conflitos territoriais, os problemas socioeconômicos e, meu amigo, cerca de 20 dos 53 estados africanos estão em situação de conflito, estão em guerra. Ou seja, eu tenho uma série de fatores aqui que são para repelir a população. Por outro lado, eu tenho uma série de fatores no continente europeu que acabam servindo como atrativos para essa mão de obra, já que nós temos aquela vida em países desenvolvidos que ela é muito difundida pela mídia, né? Onde o trabalhador ele vai ter chances de vencer na vida, ele vai ter chances de melhor qualidade de vida, questão de saúde, educação, transporte, moradia. Então são todos os fatores que acabam influenciando a migração de africanos para o continente europeu.
Eu separei aqui para vocês uma frase do autor que eu não sou muito fã, mas que eu acho que cabe muito bem na nossa situação, no nosso tema. É uma frase do Keynes, que diz o seguinte: se a riqueza não vai ali onde estão os homens, são os homens que vão ali onde estão as riquezas. Ou seja, dessa forma fica bem claro que há décadas, há séculos, os africanos eles seguem os mesmos caminhos que as suas riquezas que são exploradas e extraídas seguem em direção à Europa, tá certo? E aí nós temos esse contexto aqui preocupantíssimo, tá? Que é a questão das mortes no mar Mediterrâneo, muitas vezes por naufrágios, afogamentos, tá bom? Fica aí a nossa dica sobre a questão da fuga dos africanos para a Europa. Um abraço, até a próxima e tchau!